E deu confusão hoje no desembarque dos jogadores do Flamengo no aeroporto. O torcedor lá xingou o Vidal e o Vidal revidou. Vamos estar falando sobre isso também. E sobre um acordo que o Flamengo chega com os diretores do Galo sobre o jogador Alan. O Flamengo que tem interesse de contratar esse jogador para reforçar o Flamengo nesse mês de temporada, e a gente vai estar falando sobre isso também. E 100 milhões de reais que pode estar entrando no Flamengo nesse mês de temporada, nessa janela de transferência que vai abrir, e muito mais que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Então, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante que você apoie meu trabalho, que está só começando aqui no YouTube, e com você o meu canal pode chegar em lugares mais altos. Então se inscreva no canal, é de graça. Deixa o like aqui embaixo, é muito importante. Tamo junto e vamos pro vídeo. E eu vou começar aqui a falar sobre o Jorge Sampaoli, que começa a criar uma insatisfação com a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo tem criticado as atitudes do treinador, principalmente por insistir em Vidal. Vidal que não jogou bem ontem, e também por ele insistir em mudar o time só depois que toma gol. Às vezes os comentaristas da televisão falam: o Flamengo precisa mudar, senão vai tomar gol. O Flamengo precisa mexer, e só mexe no time depois que toma gol. Então tá começando a criar ali uma insatisfação com a torcida. Muita gente já tem xingado o Sampaoli pelas atitudes dele, pelas preferências dele, e a gente realmente não entende o porquê que ele insiste tanto no Vidal. Eu olho pro Sampaoli, olho pro Vidal e penso: será que o Sampaoli ele ainda imagina que o Vidal é aquele jogador que ele trabalhou em 2015, há 8 anos atrás? O Vidal era bem mais novo, gente. Hoje ele tá 8 anos mais velho, ele não rende mais aquilo. Ou seja, o Sampaoli, não sei se ele tem essa memória afetiva do jogador na época que trabalhou com ele na seleção chilena, mas o Vidal não rende mais o esperado. Ele foi um jogador vitorioso? Foi, mas não dá para insistir nisso. E os números do Sampaoli, eu vou estar aqui falando, são 11 jogos, são 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, e tem um aproveitamento de 54%, 22 gols marcados e 3 gols sofridos, e também ficou 4 jogos sem tomar gols. Esses são os números dele, tem 54% de aproveitamento. E coloca aqui embaixo, pessoal, o que você acha do trabalho do Sampaoli, o que você está achando até o momento. Eu acho, na minha opinião, o trabalho dele até o momento tem sido um trabalho que não passa confiança para os torcedores, não passa confiança pra gente. A gente não sabe como vai ser a próxima partida. A gente não tem uma noção. Claro que ninguém aqui é evidente para saber o que vai acontecer no próximo jogo, mas a gente nem sabe quem vai ser a equipe titular. Também está num momento muito complicado, com muitas lesões, e o Flamengo sofre com isso também. Mas ontem o Felipe Luiz falou uma coisa muito interessante. O Felipe Luiz, ele questionou, no caso ele não concordou que o problema do Flamengo fosse só problema físico, e sim técnico e tático. Ou seja, ele não falou: o Sampaoli tá errando nisso ou errando naquilo. Claro que ele não vai fazer isso, mas ele meio que já deixou claro que o problema do Flamengo não é só físico, e ele entende sim. O Felipe Luiz, ele tem muita visão de jogo, ele sabe muito como funciona o posicionamento dos jogadores do time que ele atua, ele conhece as características de cada jogador ali, porque ele convive, e ele sabe onde o Sampaoli está errando. Claro que ele não vai falar, ele não vai expor o treinador, ele não vai fazer uma coisa dessa, ele não vai derrubar o treinador, que também pegaria mal para ele. Mas dá para ver que já está começando ali a ter um mal-estar entre a torcida, o treinador, e o Felipe Luiz já enxerga que o problema também não é só físico. Tem a tática e tem o trabalho técnico do treinador do Flamengo. Eu vou estar falando aqui sobre a situação do Davi Luiz. Davi Luiz, que pode ter o seu contrato renovado nos próximos dias por conta da cláusula que ele tem no seu contrato. E quando ele renovou o contrato, foi colocada uma cláusula que ele teria renovação automática para temporada de 2024, caso ele cumprisse um percentual de jogos. E tá faltando só um jogo para ele cumprir isso daí. O Flamengo não sei se vai tentar negociar com o jogador para tentar tirar essa cláusula, mas eu acho muito difícil dele aceitar caso o Flamengo negocie com ele. E tem uma situação que está preocupando muito os dirigentes do Flamengo, os torcedores, todo mundo que tem observado a situação do Arrascaeta. O Arrascaeta que será reavaliado para ver se tem condições para o jogo de sábado contra o Cruzeiro pelo Brasileiro. E o Arrascaeta é dúvida para esse jogo. E eu seguraria o Arrascaeta mesmo tendo condições de jogo, porque na quinta-feira o Flamengo já vai enfrentar o Fluminense.
a gente vê a falta que o Arrascaeta faz ali no meio de campo, porque justamente no mesmo momento que o Arrascaeta se machucou, o Everton Ribeiro também se machucou. Ou seja, os dois meio-atacantes do Flamengo, os dois criadores de jogada, estão fora do time. E isso tem feito muita falta. O Flamengo teve muita dificuldade contra o Corinthians e só conseguiu o placar porque teve muita sorte ali no finalzinho com o Léo Pereira. Então, o Flamengo precisa se reforçar nessa posição e precisa recuperar esses jogadores o quanto antes, porque quinta-feira já está chegando. E o Fluminense é um time bem postado, é um time que está jogando bem, é um time que está jogando... Eu sou flamenguista, mas eu assumo, tá jogando um dos melhores de futebol aqui do país. Então a gente tem que entrar ligado nesse jogo e não pode dar mole. Eu fiquei um pouco chateado com o jogo de ontem. Na verdade, eu fiquei muito chateado, muito chateado. Tava falando sobre o Vidal. O Vidal, ele saiu do campo rindo ontem. Rindo que eu falo, ontem foi aniversário do Vidal. Ele tava no Chile, ele foi parabenizado, as pessoas lá gostam dele. Mas... naquele momento ali, não era momento de ficar de cara aberta rindo e comemorando alguma coisa e feliz por isso. Por quê? Porque o Flamengo tinha acabado de perder. O Flamengo ficou numa situação onde ele é obrigado a vencer os últimos 2 jogos, senão ele tem risco de não se classificar. E ele dando entrevista ali, sorrindo, agradecendo o carinho dos fãs que ele tem lá no Chile, mas ali não era momento para isso. Isso que irrita ainda mais os torcedores do Flamengo, deixa a gente muito chateado e estressado com esse comportamento do jogador. E agora falando do jogador Alan, que o Flamengo entrou em um acordo com os dirigentes do Galo, Marcos Braz, que não viajou para o Chile para poder cuidar das contratações do Flamengo nesse mês de temporada, e não teve jeito. Pelo andamento das coisas, o Flamengo vai comprar o jogador por 10 milhões de euros. Não sei como vai se desenrolar daqui para frente, ou se o Flamengo vai conseguir abaixar isso, mas na cotação atual, em real, no nosso dinheiro, estaria custando 50, 55 milhões de reais esse jogador. O Galo está irredutível, não quer baixar o preço, mas o Flamengo ainda pode tentar negociar esse valor com os dirigentes do Galo. Coloca aqui embaixo o que você acha desse jogador, do jogador Alan, jogador do Galo. Eu acho um jogador interessante, eu acho que seria bom o Flamengo contratar ele. Lembrando que o Alan já colocou a sua casa à venda, ou seja, ele colocou sua casa à venda e tudo indica que ele pode vir sim jogar no Flamengo, já que ele está se preparando e já anunciou a sua casa para vender, tá custando 7 milhões a casa dele. E agora falar sobre a situação do Vidal, a confusão que teve, a confusão no desembarque do Flamengo. Foi o seguinte, tinha poucos torcedores ali no desembarque do Flamengo, não teve muitos, mas os poucos que tiveram foram bem enérgicos. Ou seja, tendo ali um grupão de gente te xingando, você vai passar e vai ignorar, mas quando tem uma pessoa só, dá pra você saber quem é. E teve um torcedor que ele passou ali, os jogadores estavam passando, saindo, ele começou a gravar e começou a xingar os jogadores. E quando o Vidal passou, ele falou: Vidal, por que você não ficou no Chile? Por que você não volta pro Chile? Aí o Vidal começou a encarar ele de cara feia, só que o Vidal foi andando. Nisso que o Vidal foi andando, chegou lá na frente, ele começou a gritar também, aí começou aquela discussão. E os jogadores do Flamengo começaram a passar, o Davi Luiz também passou, e esse torcedor cobrou o Davi Luiz, porque o Davi Luiz não está vivendo uma boa fase. O Davi Luiz que está sendo muito criticado, e ele também cobrou o Davi Luiz pelo alto salário que ele recebe. Quando o Gabigol passou, ele teve um pouco mais de respeito. Ele disse pro Gabigol: Gabigol, você é o camisa 10, você tem que cobrar esses jogadores, você que tem que ver o que esses jogadores estão entregando pro Flamengo, você tem que ir atrás disso. Ele teve um pouco mais de respeito pela história do Gabigol, e nisso foi essa confusão que teve um bate-boca ali, mas chegou logo o pessoal do Flamengo e seguranças e colocaram os jogadores para dentro do carro, para dentro do ônibus, e eles acabaram ali com a confusão. E o Flamengo pode estar colocando a mão em 100 milhões de reais. Trata-se do Crystal Palace e Newcastle, times que estão interessados na contratação do Matheus França. E o Flamengo só aceitaria sentar para conversar caso eles oferecessem 100 milhões ou 100 milhões para cima. O Flamengo não quer vender o jogador abaixo desse valor. O Flamengo tem muito interesse em vender esse jogador, porque o planejamento do Flamengo não é barato. E esse jogador, com a venda dele, conseguiria organizar as contas do Flamengo, tendo em vista que o Flamengo já foi eliminado de algumas competições e não está bem nas competições que está atualmente. Então vamos torcer para que essa negociação ande e o Flamengo consiga vender esse jogador, porque ele é uma joia do Flamengo e o Flamengo tem tudo para vender ele num preço muito legal que consiga equilibrar as contas do clube.
Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube. Eu estou sempre aqui trazendo as notícias do Flamengo e é você que faz o meu canal crescer, é você que faz o meu canal chegar em lugares mais altos. Coloca aqui o seu comentário, aquilo que você achou desse vídeo, aquilo que você achou das notícias. E é isso, pessoal. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Tamo junto. Valeu.